E aí, pessoal da 3M, tudo bem? Beleza? Vamos começar então a aula, dessa semana, na verdade uma continuidade da semana passada, em que a gente está falando aí já de conteúdos IB, tá ligados, obviamente, a, ao conteúdo também, que a gente trabalha com o Enem, mas a gente está dando aquela aprofundada a mais, pelo IB. Então, assim como na semana passada, eu vou, em vez de apresentar essa aula em inglês, eu não sei como vai ficar o áudio, eu vou apresentar ela em português aqui para vocês, trabalhando algumas coisas em inglês, que são, digamos assim, é a língua que vocês vão usar na hora de escrever as provas, então o PowerPoint está em inglês e depois a gente trabalha os termos e um pouquinho essa prática, beleza? Na aula passada, nós estávamos falando do rise to power, da chegada, da ascensão do Hitler ao poder. Nessa semana, a gente vai falar de uma segunda etapa, que é um segundo, digamos assim, momento que o IB busca a compreensão, quer que vocês compreendam, na verdade, que é a questão de consolidação do poder, ou seja, a partir do momento que um ditador, que ele chega ao poder, que ele ascendeu ao poder e consegue, o plano dele de chegada ao poder, qual é o processo, ou qual foi o processo, na verdade, de consolidação desse poder, ou seja, a partir do momento em que ele já chegou ao poder, mas agora ele quer se manter lá. E para se manter lá, o que ele fez? Qual foi o processo para que isso acontecesse? Então, como nós vimos na semana passada, a ascensão do Hitler ela se dá com um evento chave aí, tá? Que é o Reichstag Fire Decree, o decreto de incêndio do Reichstag. Reichstag pega fogo, o comunista holandês, o Van der Lubbe, acaba levando a culpa. Nós falamos um pouquinho sobre se ele foi ou não culpado de fato por isso, tá? Se foi ele mesmo ou não que botou fogo no Reichstag. Tá? Se você não viu a aula da semana passada e quer ver, confere lá. Tá? Então, o decreto de incêndio do Reichstag, então, the Decree of the Reich President for the Protection of People and State, se baseava, como nós falamos semana passada, no parágrafo 48 da Constituição da República de Weimar, tá? Que previa a declaração de um estado de emergência em caso de ameaça, e aí o incêndio ele é visto como uma ameaça ao Estado de Direito, uma ameaça de um possível golpe comunista, de um suposto possível golpe comunista, e aí é uma questão que a gente vai ver que se repete muito, não só naquele momento, e agora os discursos voltam a aparecer um pouco nesse sentido, de uma suposta ameaça constante do comunismo, disso servindo como uma desculpa, para se fazerem os atos que se planejam fazer, quando alguma coisa não ia de acordo com o pensado, ou simplesmente para você poder ter um argumento para declarar o estado de emergência, no caso aqui. Então, nós vimos que com essa lei, Hitler teve poder de governo ditatorial, ele fecha os órgãos de imprensa da oposição, no jornal aqui, que está aqui em cima, tá? Das Andere Deutschland, era um jornal que era de oposição ao governo, e aí esse aí é a capa do último número, Verbot, o pessoal da seção alemã vai saber falar melhor do que eu, tá? Mas basicamente o jornal está falando, olha, esse é o nosso último número, estamos fechados, as autoridades nos fecharam e acabou, já era. Tá? Então, esse momento é visto por muitos historiadores como a chegada dele de fato ao poder. Lembrando, tá, que Hitler não chega ao poder por eleição direta, ou seja, eleição a ele, Hitler, ele não concorre a cargos, ele não ganha votos de nenhum dos cidadãos, não vota porque ele não participou de eleições. Hitler, na verdade, é nomeado chanceler pelo presidente. Então, o presidente Hindenburg, Paul von Hindenburg, tá? Que seria, digamos assim,
assessorado, advised, né, pelo chanceler, que é o chefe de Estado e chefe de governo, né, acaba nomeando Hitler, como nós vimos. Tá? Então ele chega, logo depois tem o incêndio do Reichstag, logo depois, né, sai o decreto, e aí, né, Hitler chegou de fato ao poder. Temos sim, né, logo depois da chegada, né, dele ao poder, tá, e do incêndio do Reichstag, novas eleições, tá, em que os nazistas, nós falamos dela também na aula passada, né, amplo uso da violência por parte dos nazistas, tá, e eles conseguem chegar a 44%, né, do Reichstag, quase a metade, e quase a metade era quase bom, né, para os planos do Hitler e do partido nazista como um todo. Tá? Então, eles se prepararam, e prepararam com um amparo do decreto, né, do Reichstag, do incêndio do Reichstag, se prepararam, né, para suprimir toda a oposição e ter uma votação massiva, que eles tiveram, mas não tão massiva quanto eles queriam. Tá? Isso mostrava que ainda havia na Alemanha uma oposição muito forte, né, ao nazismo. Tá? E isso significava na prática o quê? Que os nazistas, né, que era um grupo que não jogava o jogo da política, digamos assim, né, ele não compartilhava, não fazia acordos, não partilhava projetos de outros partidos, nada disso, tá? Então eles têm que buscar um outro meio, tá? Uma outra forma de conseguir passar os seus projetos por via não parlamentar, né? Já que eles não teriam a maioria do parlamento para isso. Tá? E isso vai vir, né, como foi, acho que mais ou menos o que a gente fechou na aula passada, tá? Com o Enabling Act, né, a Lei de Plenos Poderes. Tá? The Law to Remedy the Distress of People in Reich. Vocês não precisam decorar esses nomes verdadeiros, não, tá? Lembra do Enabling Act, Hashtag Fire Decree, tá? São os nomes mais importantes. Tá? Então, isso era uma lei complicada para o Hitler passar, era um Enabling Act, tá? Lei de plenos poderes. Tá? Ele precisava, né, seria uma emenda constitucional nos nossos termos de hoje. Tá? A gente sempre tem que tomar cuidado nessas comparações, porque não é nunca a mesma coisa, constituições diferentes, processos diferentes, né? Chega a ser um pouco anacrônico, né, falar isso até, tá? Mas, de qualquer maneira, né, eles precisavam, né, de uma maioria absoluta, 66%, né, dos votos, tá? E com uma grande pressão, né, nós vimos a presença da SA, né, das turmas do Tylon, da tropa de assalto, do grupo paramilitar nazista na porta, né, da onde, né, o Congresso estava se reunindo, já que o prédio do Reichstag tinha pego fogo, né, e conseguiram então, né, apesar de tudo, né, apesar não, né, por causa de toda a pressão, eles conseguem uma votação expressiva, lembrando que vários dos políticos de posição mais forte tinham sido perseguidos, estavam fora, muitos tinham medo, né, temiam por suas vidas, vida de seus familiares, né? Então, o Enabling Act passa, tá? Ele vira lei, tá? E isso aí permite que o Hitler, né, os ministros, aí o primeiro-ministro, o chanceler Hitler era a liderança no momento, né, desse grupo, tá? Que eles podiam passar leis sem submetê-las à aprovação do parlamento. Tá? Ou seja, ditadura, né, gente? Ou seja, né, se você pode passar qualquer lei, um decreto-lei, ditadura. Tá? Teoricamente, tá, esse decreto teria uma validade de 4 anos, essa lei, né, teria uma validade de 4 anos, tá? Para, né, ser renovada, digamos assim. Tá? Mas isso acabou não acontecendo, porque menos tempo que isso, né, os nazistas tomam poder, vira, né, unipartidarismo, e aí não tem mais necessidade, né? Assim, o parlamento vai somente ratificar, né, as decisões. Tá? Então,
na verdade, tá? E isso é o que está falando aqui nesse cantinho final aqui, tá? Qual foi a importância, né, do Enabling Act, da Lei de Plenos Poderes? Sim, ela é a lei que estabelece a ditadura do Hitler, tá? Assim, via final, tá, dessa ditadura, tá? Ela é a lei que permite Hitler governar como ele quer, né? E permite que a Alemanha se torne o que ela vai vir se tornar, né? Que é um regime, né, praticamente totalitário, um regime unipartidário, ele é um regime, né, de, digamos assim, de grande opressão baseado no terror. Tudo isso não começa, mas ganha força com o Enabling Act. Então, a partir daí, já com seu poder constitucional estabelecido, né, Hitler vai, reparem que ainda estamos falando, tá, em 1933, tá? Então, Hitler vai reorganizar a Alemanha, digamos assim, tá? Então, para isso, ele precisa, por exemplo, se livrar de diversos políticos regionais que são oposição a ele, né, ou que não necessariamente são oposição, mas não são nazistas, não são do partido nazista, tá? Então, uma forma mais fácil que ele chegou nesse ponto, né, foi a abolição dos estados, da divisão geográfica de estados, de Länder, né, as Lands, né, Lands, não sei como fala em alemão certinho, né, mas seriam os estados alemães. A Alemanha era dividida em estados, né, em Länder, tá? E esses eles deixam de existir, tá? Então, os governadores, né, ou, né, digamos assim, os parlamentos regionais, tá, deixam de existir, tá, e o país é dividido em 42 novas formas de divisão geográfica, digamos assim, geopolítica, na verdade, né, que seriam os Gauss, em 42 Gauss, tá. Cada Gauss era governado por um Gauleiter, né, um governador de um Gauss, tá. Então você tinha, depois desse Gauss, suas subdivisões, né? Todos eles, como tinham sido criados, foram governados, né, por pessoas nomeadas pelo governo, ou seja, por membros do partido nazista local, da região, né? E chega mais para frente ainda, né, assim, depois que, né, todos os lenders são abolidas e tudo mais, né, que, né, a Alemanha deixa de ter uma constituição federal, né, e abertamente, né, deixa de ser uma democracia, né, uma coisa que hoje em dia a gente pensa muito, né, de uma forma em que regimes ditatoriais podem se esconder através de uma aparência de democracia, né. Na Alemanha, nessa época, não só na Alemanha, né, mas o discurso era abertamente antidemocrático em diversos lugares, em diversos países. Isso era aberto, né? A gente vai falar disso de novo quando a gente falar de Getúlio Vargas, tá? Do Estado Novo de Vargas, tá? Em que a democracia era vista como uma fraqueza. Né? Isso tem a ver com o que a gente falou também um pouco da própria cultura alemã, né? De governos autoritários, né? Então, de fato, esses Länder, né, eles deixam de existir. A Alemanha chega mesmo a não ter mais uma constituição, né, e todas as lideranças regionais são indicadas pelo governo e acabou. Não tem votação, não tem eleição, não tem representatividade, não tem nada. No campo do trabalho, tá, isso ainda em 2 de maio de 33, ou seja, né, os 100 dias do Hitler, 100 Days do Hitler, né, são, né, de grande atividade, né, legislativa, é a transformação da República de Weimar no Terceiro Reich, né, no Terceiro Império Alemão. Tá? Então, no dia 2 de maio, temos aí o fim das trade unions, dos sindicatos. Tá? Então, todos os sindicatos são fechados, todos os líderes sindicais são presos. Tá? E no lugar dos sindicatos, os alemães criam uma corporação única,
né, que era Deutsche Arbeitsfront, né, a força de trabalho alemã, né, frente de trabalho alemã, tá, liderado por um cara chamado Robert Ley, tá, que uniria, né, a função de todos digamos assim, de todos os sindicatos, sendo liderado diretamente pelo Estado. Né? Isso aí vai estar ligado, né, ao que a gente chama de corporativismo, que é típico do fascismo, né? Por consequência do nazismo, como a gente falou algumas semanas atrás, né? A formação de corporações ligadas ao Estado. Né? O Estado rege, controla e, né, digamos assim, faz a mediação da vida do cidadão através de diversas corporações da sociedade civil que estão ligadas ao Estado. Tá? Então, por exemplo, as greves, os strikes, né, são proibidos, tá? Estritamente proibidos. A greve é vista como uma coisa da esquerda, é completamente proibida. Tá? Em janeiro de 1934, né, é aprovada não, né, instituída, digamos assim, tá? Uma nova lei de trabalho, né, que é a Lei de Regulação do Trabalho, Lei Nacional de Regulação do Trabalho, tá? É a Carta Carta do Trabalho, Carta do Lavoro, né, alemã, tá? Que passa as regulamentações, proíbe greve, né, e várias outras questões, tá? E também já em meio, né, àquela questão de recuperação da economia, tá? Essa mesma organização é responsável pela criação, né, de abertura de postos de trabalho, tá? Isso por toda a Alemanha. Então, se criava mais trabalhos, mas também, digamos assim, a moda autoritária do nazismo, né? Então, se você se apresentasse como alguém à procura de emprego, você ia, né, na Deutsche Arbeitsfront, tá? E você teria, né, poderia, deveria, né, receber uma oferta de emprego em qualquer lugar da Alemanha, e uma vez designado você tinha que ir, acabou. Né? Caso você não fosse, por qualquer motivo, tá, você seria considerado, né, um vagabundo, né, lei contra, né, vagabundagem, digamos assim, e seria, né, preso por causa disso. Né? E aí o desemprego, né, como consequência, vai começar a cair. O desemprego que era tão grande na chegada dos nazistas ao poder começa a cair por diversos motivos. Né? Criação de obras públicas pela própria Alemanha, né? A intervenção do Estado na economia é um fator importante aí dentro desse ideário, né, desse ideário fascista, mas corporativista também. Né? Você tem, né, a saída de grandes grupos, né, vistos como malquistos, cargos de emprego que são ocupados por outras pessoas. Você tem diversos fatores trabalhando nisso. Ainda em 33, em junho de 33, né, ainda nesse período inicial, lembrando, né, que o Hitler, né, ele vai chegar ao poder, né, aí, né, no início de 33, o incêndio vai ser lá para fevereiro, né, então tá muito próximo ainda, né? Então, Hitler busca, né, a Igreja Católica e faz uma concordata com a Igreja. Né? A Igreja Católica é muito forte no sul da Alemanha, tá? E nesse acordo entre governo alemão, governo nazista e Igreja Católica, tá? A Igreja Católica se compromete a não se opor formalmente aos objetivos do nazismo. Tá? Entre isso está ligado a questão de educação, está ligado a questão de organização de juventude, tá? Que vai ainda ter um certo, né, uma certa tensão, né, mas que depois vai acabar sendo resolvida, e principalmente a tensão política. Né? A gente tem que lembrar que um dos principais partidos da República de Weimar era um partido católico, era um partido que tinha uma certa ligação com a igreja. Tá? E um pouquinho mais tarde, tá, até mesmo as igrejas católicas particulares acabam sendo abandonadas, tá, em prol de igrejas nazistas, né,
escolas católicas em prol de escolas nazistas, são abandonadas as escolas, tá? E está ligado, né, à implementação de um ideário nazista, né? São escolas que têm um novo currículo de história, de geografia, né, e de matérias que vão apresentar uma visão, né, de mundo, uma visão de passado, uma visão, né, acadêmica, digamos assim, que não vai estar tão ligada à realidade, tá? Mas sim a um discurso que eles querem criar, né? Em julho de 1933, tá? Então, em julho, metade do ano de 33, tá? Poucos meses, né, depois do incêndio do Reichstag, depois né, da Lei de Plenos Poderes, tá? Vamos ter, né, o fim dos partidos políticos, a não ser o Partido Nazista. Ou seja, a Alemanha vai acabar se tornando, nesse momento, tá, um país, né, um Estado unipartidário, com um partido único. Tá? Então, isso queria dizer o que na prática? Tá? Quer dizer, na prática, que alguns grupos, alguns políticos e participantes políticos fogem da Alemanha, outros começam a agir, né, na ilegalidade, vão ser perseguidos, muitos deles vão ser presos, vários são mandados para campos de concentração. Tá? Você tinha vários, né, digamos assim, pessoas de agrupamentos políticos indesejáveis, né, prisioneiros políticos que iam também para campos de concentração, isso é um pouco mais para frente. Tá? E, né, depois disso tudo, depois de banir os partidos políticos, existisse só o Partido Nazista, o governo alemão convoca novas eleições, né, e, né, a lista de candidatos contém apenas membros do Partido Nazista, tá, e alguns convidados não partidários, né. Então, nessa eleição figurativa, uma eleição, né, só para constar, né, é essa que está aqui, né, do lado, tá, no quadradinho. O Partido Nazista ocupa todo o parlamento, tá, e, né, a farsa está completa, né, da manutenção aí do Congresso do Reichstag, que já não servia para nada faz alguns meses nesse momento. As mudanças continuam. Em 1934 você tem uma ação do Hitler para tentar agir sobre, né, o poder, né, judiciário. Tá? Você tem aí ações ligadas ao poder executivo, questão dos governos regionais, dos Länder, dos Gauleiter e tudo mais. Né? Tem ações contra o poder legislativo, né? O fim dos partidos políticos, né? O unipartidarismo, isso, né? A própria lei de plenos poderes, né? Que fazia o executivo, né, passar por cima do legislativo. Tá? E em abril de 1934 vem, né, o golpe contra o judiciário, certo? Que são, né, as People's Courts, né, né, seriam, né, cortes populares, digamos assim. Tá? Então, o que são essas cortes populares? Né? Na verdade, são cortes de justiça especiais, né? São né, paraconstitucionais, digamos assim, tá? Em que você teria julgamentos de cunho político. Tá? Então, pessoas acusadas de traição, tá, seriam julgadas nessas cortes por juízes nazistas. Tá? Principalmente, isso é muito motivado, né, pelo resultado do julgamento sobre o Reichstag Fire, né, sobre o incêndio do Reichstag, tá? Em que quase todos, né, os réus são absolvidos por falta de evidência, apenas o Van der Lubbe, como a gente falou, continua, né, sendo julgado como culpado. Tá? E aí, né, nessa insatisfação do Hitler com esse resultado, tá, se cria essa nova Corte de Justiça, né, essa Corte Popular de Justiça, tá, The Folk Court, né,
e isso acaba levando, né, a, digamos assim, você ter tribunais nazistas para os crimes que, né, digamos assim, seriam considerados importantes serem julgados por nazistas, né? Ou seja, na verdade, o governo circunda, né, o tradicional sistema jurídico alemão. Tudo isso, né, organizado, você tem controle do executivo, do legislativo, do judiciário, né? E aí o Hitler vai se voltar para o próprio partido nazista, tá? E vai, né, orquestrar talvez o maior golpe nesse processo, né? Já que ele chegou ao poder, né, coup-lessly, né, sem ter dado um golpe, né? Que é a chamada Noite das Facas Longas, A Night of the Long Knives. É um nome bonito, né? Então essa ação, né, a Operação Hummingbird, né, como é chamada em muitos lugares, ou o Putsch de Home, né, Home Putsch, também pode ser chamado, mas usem Night of the Long Knives, é muito mais cinematográfico, é mais bonito e é o mais conhecido, A Noite das Facas Longas, tá? É um grande expurgo dentro do próprio partido nazista, tá? Então, nesse curto período aí de 30 de junho, tá, até 2 de julho, né, uma série de execuções, né, comandadas pelo partido nazista, pelo próprio Hitler, tá, né, digamos assim, mirar e vão executar, vão tirar do jogo, vão matar, literalmente matar, tá, uma série de pessoas que seriam, digamos assim, os grandes, não necessariamente opositores, mas as grandes ameaças, os grandes rivais de Hitler dentro do próprio partido nazista. Aí o Hitler acaba com a possibilidade de alternância no poder, qualquer pressão por alternância no poder dentro do partido nazista acaba aí, né? Pessoas que cresciam muito em popularidade também são eliminadas, tá? Então, os mais importantes aí, né? Ernst Röhm, né? O líder SA, um dos caras que estava mais tempo com Hitler aí nessa jornada, tá? Gregor Strasser, tá? Que era um cara que rivalizava com ele um pouquinho de importância no partido nazista e se opunha a algumas ações dele, né? Gustav Ritter, tá? Kurt von Schleicher, que eram pessoas que ainda faziam uma certa oposição possível, digamos assim, né, ao partido nazista. Tá? Esses caras são simplesmente executados, tirados do mapa, mortos, tá? Encabeçados nessas execuções por dois grupos que estavam sendo formados, também vão ser muito importantes, tá? Que é a SS, tá? Schutzstaffel, não sei como é que pronuncia isso, tá? Que era um grupo ligado ao partido nazista, né, dentro do próprio exército, de membros do exército, os membros da SA, né, da Sturmabteilung. Eles não eram militares, não eram oficiais do exército e vinham pressionando o governo para ganhar cargos de governo, né, cargos de liderança, postos no oficialato do exército. Né, isso era um problema. Né, a hierarquia militar sempre em qualquer exército é um fator importante, principalmente no exército tão tradicional e organizado quanto o prussiano barra alemão, né, que veio da Prússia, tá? E também por membros da Gestapo, Geheime Staatspolizei, né, a polícia secreta, a polícia política do regime nazista. Então, casos dentro da Alemanha de crimes políticos, e aí crime político vai envolver também, né, caça a judeus durante, né, o período do Holocausto e tudo mais, eram, né, o grande medo dentro da Alemanha eram os oficiais da Gestapo, né? São os caras que vinham de terno, entravam na casa das pessoas, misturavam tudo, olhavam, né, os livros e podiam levar alguém preso sem dar nenhuma satisfação para ninguém, tá? Então Hitler acaba com a SA, mantém, né, a SS ganha força, a SS passa a ser, né, o grande braço armado do partido nazista dentro do exército, ligado ao exército, eram membros já do oficialato do exército, pessoas que ganham, né, oficiais que ganham aí proeminência, né, vão ganhar promoções e tudo mais, vão ser uma elite dentro do próprio exército. A SS fica muito famosa hoje em dia pelos filmes, né? Assim, a gente vê filme
de Segunda Guerra Mundial, que aí no meio da guerra, já fora da Alemanha, né, na Polônia, nos campos de concentração, tudo mais, sempre tem um carinha da SS que está comandando o campo de concentração, por exemplo, está liderando alguma coisa. Esses caras eram postos, né, eram figuras em postos de comando muito importantes dentro do exército alemão, já que eram ligados ao próprio partido nazista. Tá? Dentro da Alemanha, o bicho mesmo pegava com a Gestapo. Tá? Então, nesse quadro todo, tá, Hitler se livra da oposição interna, tá, executa, mata, é isso que a gente chama de um estado de terror. Tá, gente? É um estado em que você não só pode ser punido, você pode ser morto a qualquer momento, você está sempre, né, assustado, com medo disso, tá? E junto, né, cortando a própria carne, ou seja, os próprios membros do partido nazista. Essa charge é uma charge muito, muito famosa, né, sobre esse momento, tá? É uma charge, né, obviamente não alemã, né, em que você tem, dentro dessa charge, né, obviamente fica destacado aí facilmente a figura do Hitler, e ao lado dele, né, um mono, um viking, um bárbaro, né, representando a barbárie desse regime, tá, com a lança ensanguentada, né, de braços, né, ao alto, né, braços ao ar, aí no sentido de estarem se rendendo, né, membros da SA, né, que perderam suas principais lideranças, que foram desbandados e que têm medo de serem mortos. Tá? Você tem, né, a referência às pessoas, né, mortas, às pernas dos mortos, aí, né, os políticos também, vou botar aqui marcar de azul para ficar diferente, os políticos aqui, né, agachados entre as pernas de Hitler, olhando, né, então podem ser os políticos, podem ser, né, os homens de negócio da Alemanha, mas mostra aí o medo das pessoas, né, do Hitler, meio que, né, assustados e se defendendo, né, Hitler sendo a defesa deles. Ou seja, todos esses elementos, gente, eles estão presentes nesse momento, que é um momento chave, é um momento em que ninguém mais acha que pode controlar Hitler, ninguém mais acha que ele é um cara excêntrico, né, mas que pode ser controlado, que faz bem para a Alemanha. Se você agora tem alguma coisa contra o governo do Hitler, você deixa isso bem escondidinho, tá? Porque senão você sabe que você tem grande chance de morrer. E aí, em agosto de 34, né, Hitler dá aí a cartada final, ao que tudo indica, né, uma cartada final que não foi, né, uma coisa tão causada por ele, né, mas Paul von Hindenburg, o presidente, né, esse velhinho aí não muito simpático, também não muito bonzinho, né, ao lado do Hitler na imagem, tá? Hindenburg morre, né, morte morrida, tá? Tava velho mesmo, velho pra caramba já, né? O presidente da Alemanha morre, né? O cara que, teoricamente, né? Isso nunca chegou a ser tentado na prática, então não tem como a gente ter certeza, mas teoricamente o único cara que poderia, né, demitir o Hitler, tirar o Hitler do poder, tá? E era, né, digamos assim, um grande herói nacional, um grande líder, né, uma grande influência com o exército. E aí o Hitler, né, assume o título de Führer, de líder, tá? E governa sozinho. Né? O poder dele está mais do que consolidado. Né? The consolidation of power is established. Chegou, tá? Pegou o poder, tá? E agora é com ele. Né? Ele não só é o chanceler, ele também é o presidente, ou seja, ele é o commander-in-chief, né? O comandante das forças militares, né? Como a gente vê aqui em cima, né? As tropas, né? Essa aí é uma foto colorizada, né, do Congresso de Nuremberg, né? Então, as tropas formadas em formação em frente a ele, essa espetacularização, né, da estética, né, nazista, fascista de forma geral, mas nazista em seu extremo, em seu auge, tá? Aparece nesse momento. Beleza? Então, gente, breve resuminho aí, peguem uma folhinha, tá? Façam aí os quadrinhos. Eu quero que vocês tentem
a partir disso, tá? Coloquei esse PowerPoint também para vocês disponível em PDF, para vocês darem aquela estudada, tá? Para vocês verem aí sobre, né, o que fazer, né, o evento, né, e os resultados desse evento, né, qual foi o resultado dele. Né? Então, por um lado, nós temos o Hashtag Fire. Então, pega aí uma fichinha, tá? Fichinhas são boas para estudar, que você vai passando, né? Então, você bota lá o evento, Hashtag Fire, na Consolidation of Power. Qual é o result? What's the result of this event? Né? O que que acontece, né, depois do Hashtag Fire? Pausa aí, tá? Escreve, depois confere. Tá? Tem certeza absoluta que todos vocês vão fazer isso. Né? Ninguém vai ver isso direto, vai pegar as respostas e depois, né, todos vão copiar, com certeza. Né? Tenho até certeza que o Mariano vai fazer isso. Né? Assim, não vai só passar daí direto, ou talvez até o stop agora, né, e parar de ver. Né? Então, pausou? Beleza. Então, já apertou o play de novo. Tá? Temos, né, os resultados do Hashtag Fire. Né? Então, dois elementos, né, causados por isso, tá? O aprisionamento, né, dos líderes comunistas, né, e decretação né, estabelecimento do estado de sítio, tá? Então esses dois elementos são importantes, permitem que ele tenha, né, digamos assim, as condições de dar os próximos passos dele. Ainda que tivesse sido, né, um estado de sítio, um estado de emergência, baseado no artigo 48 da Constituição, tá? É um estado de emergência temporário, você não consegue manter ele por muito tempo. Tá? Vem as eleições gerais, né, para o parlamento, tá? Isso ainda em 1933. Resultado, pausou? Já apertou o play de novo, beleza. Né? Os nazistas não têm a maioria, tá? Mas, né, você tem a falta de outras grandes lideranças, permitem a pressão, né, que os nazistas consigam fazer a pressão necessária para passar o Enabling Act, que é essa próxima, né, ação, esse próximo evento. Né? O resultado dele, tá? Simples, né? Hitler, com o Enabling Act, Hitler pode passar leis sem, né, tê-las aprovado pelo parlamento, ou seja, ele passa a lei que ele quiser, ou seja, ditadura. Tá? Começa a ditadura nazista de fato. Tá? Então, muitos vão apontar isso como um evento mais crucial, né, da chegada do Hitler ao poder. Em questão, né, do local government, né, abolition of the lander, né, dos estados, tá? Então, permitiu o estabelecimento das lideranças nazistas, né, líderes regionais nomeados, indicados pelo partido nazista. Tá? Esses caras vão, né, têm muita influência, eles indicam juízes, eles indicam chefe de polícia. Tá? Essas pessoas todas são indicadas, são do partido nazista, né? Então eles vão permitir que a Gestapo, a SA, enquanto ela existir, né, possam agir livremente, sem que nada aconteça com eles. Tá? Ou seja, esses governos regionais, eles têm mais influência ainda na permissividade do terror, né? Nos abusos de poder, né, dos órgãos, né, de opressão, digamos assim. No campo do trabalho, as trade unions acabam, tá? Vai ter a criação da Deutsches Arbeitsfront, né, German Labor Front, tá? As greves são proibidas, né, os trabalhadores passam a ser controlados por, né, grupos sindicais ligados ao governo, né? A German Labor Front digamos assim, o que a gente chama de guarda-chuva, né, que tem vários ramos ligados a ele, tá? Ou seja, controla-se o mundo do trabalho, tá? Através da German Labor Front. A concordata com a igreja, né? Então, o acordo do Hitler com o Papa, né? Você tem, né,
o fim da participação política da igreja, né? Os católicos entram, né, um partido, né? Você tem a questão das escolas, que eventualmente a igreja se retira de escolas, né? Escolas religiosas acabam, né, deixando de funcionar para que seus alunos frequentem as escolas de Estado nazista, com ideologia nazista. Né? O fim dos partidos políticos, né? Então, isso permite a implementação, né, do single party state, né, do unipartidarismo na Alemanha, tá? Agora só tem partido nazista, não tem como você votar uma oposição, né? Não existe mais oposição legal, só tem oposição na ilegalidade, que é reprimida com violência e morte. Né? O ato do Hitler das People Courts, né, das cortes populares de justiça, tá? Que na verdade a ação do Hitler para contornar, né, ainda inconveniências no judiciário. Tá? Então você tem cortes especiais que normalmente eram para crimes políticos, né? Ou seja, o cara matou o vizinho, tá? Matou a amante, alguma coisa assim, tá? Continua sendo, né, para a corte normal. Agora, foi acusado de ser comunista, né? Corte especial. Tá? Né? Um dos últimos aí, Night of the Long Knives, né? Noite das Facas Longas, tá? Em que Hitler acaba com a oposição dentro, né, do próprio partido, da própria Alemanha. Tá? Então é importante, né, essa notinha, né, que eu coloquei aqui, é importante vocês perceberem, tá? Em que, entre outras coisas, o Hitler está buscando o apoio do exército. Qualquer ditadura, gente, não adianta. Quem não tem o apoio do exército não governa. Tá? Então ele vai fazer uma troca, né? Abandona a SA e, né, cria a SS dentro do exército, que vai, né, ser, digamos assim, leal ao partido nazista. Por fim, né, torna o Führer o líder, né, e aí acaba, né, qualquer possibilidade, ele é o governante absoluto, né, aí é a chancela final, né, da ditadura, né, estabelecida, em que Hitler, né, só sai mesmo morto. A verdade é essa. Foi o que aconteceu, né, em 1945. Tá? O Terceiro Reich, né, o Reich de 1000 anos, o Império de 1000 anos, que felizmente não durou 1000 anos, né, mas está estabelecido aí. Né? A Alemanha volta a ser um Reich, né, vai deixar de ser uma república, né, vai voltar a ser um Reich, um império. Tá? E vai, né, acabar levando alguns anos depois a Segunda Guerra Mundial, mas isso é um papo para uma outra aula. Beleza, pessoal? Então, fechando agora como a gente fechou na semana passada, né? Alguns olhares diferenciados, lembrando que nas provas da IB é sempre importante vocês colocarem diferentes perspectivas, tá? Então, alguma coisa que muitos historiadores apontam, tá? É que apesar de ser uma ditadura brutal, né? Isso, né, passa, em princípio, uma ideia de uma organização muito rígida, mas na prática você tinha uma ampla, digamos assim, permissividade dentro do próprio partido para que oficiais tomassem decisões, né, por si mesmos, né? E isso, né, acabava deixando o governo um pouco, principalmente durante a guerra, né, um lado meio caótico, meio desorganizado, tá? Então, historiadores estruturalistas que acreditam numa estrutura, né, ou seja, que não, né, que meio que, digamos assim, restringe a possibilidade de ação, né, apontam, né, que o Terceiro Reich, né, não era um estado totalitário muito poderoso, ele era mais caótico do que tão poderoso assim, né, com as lideranças regionais acabando, né, no fim das contas, tendo uma influência muito maior no dia a dia das pessoas do que a liderança nacional. Né? Lógico que isso não quer dizer que eles iam contradizer o Hitler, né? Mas existia uma ampla liberdade de ação, tá? Principalmente em regiões mais, digamos assim, distantes dos grandes centros. Tá?
Então eles veem por isso, né, o Hitler um pouco como um ditador fraco, né? Na sua consolidação do poder, Hitler ele é um ditador que tem um poder absoluto, mas ele acaba sendo um ditador fraco porque muito acontece fora de seu controle, né? Por outro lado, né, outros historiadores, né, como Trevor Hopper, um historiador muito famoso desse grupo, tá, apontam isso como, digamos assim, né, esses interesses que vão acabar se sobrepondo como uma estratégia de governo, tá, e veem o Hitler como um ditador forte, né, dentro da própria Alemanha, ou seja, com um grande controle. Tá? E como a gente sempre fala, não tem um único certo, um único errado, são interpretações diferentes, tá, gente? Então são olhares diferentes, correntes diferentes, interpretações diferentes. E se vocês forem falar sobre Consolidation of Power, né, na prova, se quer uma questão em relação a isso, se vocês derem essa estudadinha boa, que eu tenho certeza que vocês vão dar, né, e colocarem um pouco essas visões, né, sobre, né, as ações do governo e tudo mais, dá um upzinho legal na nota. Beleza? Pessoal, por hoje é isso daí, tá? Tá uma aulinha, né, quase que certinha, fechadinha aqui, tempinho de aula. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.